Fala galera, beleza? Hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês sobre filamento de solda, né? O estanho, sobre ferro de solda. Umas dicas aí maneiras para vocês conhecerem sobre funcionamento, sobre tipos de soldadores para que eles são usados. E esse vídeo é muito legal, é um vídeo sobre solda, sobre o fio de solda, sobre o estanho. Se você acha que já viu de tudo, se você acha que já sabe de tudo, assiste esse vídeo até o final que você vai se impressionar, tá? Tem muita informação bacana aqui e eu vou começar a te explicar o seguinte. Esse fio de solda aqui é o mais usado, bicho. Você deve ter na tua bancadinha, na tua gaveta, né? O teu vovô deve ter um monte de fio desse, você deve ter aí, com certeza, é o de 0,8 milímetros. É o mais usado, né? Para trabalhos de eletrônica em geral. Às vezes você quer soldar aquela TV, quer soldar aquele rádio, quer fazer uma solda com um fio mais grosso, aqueles fios de tomada de 110, né? Ou até mesmo fazer aquelas soldas de bomba de água. Esse soldador aqui é o mais indicado com essa solda aqui, né? É uma solda de estanho, ela também não tem o chumbo, ela é feita com estanho e bismuth, né? Ela é um outro modelo de solda, uma solda mais moderna. Solda de chumbo é muito difícil de encontrar. Eu vou mostrar para vocês uma solda de chumbo. Então a gente vai deixar essa solda aqui. A gente vai deixar essa solda aqui guardada e vamos falar dessas outras duas aqui. A gente tem aqui uma solda de 0,5 milímetros, uma solda usada mais para equipamento de eletrônica como notebooks, né? Se fazer um reparo no notebook, você vai usar esse filamento aqui de 5 milímetros no caso, né? E esse aqui é o de 3 milímetros, que é usado para celulares, para você consertar celulares, né? Então, a gente tem esses dois filamentos aqui. Esse aqui tem 42 de estanho por 58 de bismuto. E esse aqui, ele possui uma medida 60-40, né? Que ele possui chumbo. Esse aqui é um filamento antigo, né? De solda. E esse aqui é o novo. Você vê pela cor dele, né? Ainda existe desse aqui no mercado. É difícil de encontrar, mas existe com chumbo. Foi descontinuado. Inclusive nem uso muito ele porque eu não gosto da liga dele. Não gosto, né? E lógico, vai ter que usar o flux para soldar. Vou falar sobre isso aqui no próximo vídeo, tá? Um vídeo só sobre flux. Tá? Então hoje o vídeo é sobre filamento e uso de soldadores. Gente, isso é importantíssimo. Vejo muita gente aí com dúvida, muita gente errando. Poxa, Léo, eu estou tentando soldar, a solda não está boa, eu estou usando qual soldador melhor para usar? Muito simples. Esse soldador aqui de tomada, você só vai usar para esse tipo de solda aqui, que é uma solda mais forte, a solda mais parruda, né? Ela é usada para componentes maiores, por isso precisa que a solda retenha mais força no componente. Então não adianta você querer soldar com esse aqui, que realmente vai evaporar, o composto vai embora rapidinho e não vai ficar bacana a solda. E se você usar esse soldador aqui numa placa de notebook, numa placa de celular, vai danificar a placa e os componentes, porque a temperatura é muito alta. Vai danificar. Então, a gente vai separar esse soldador que a gente não usa para microeletrônica, a gente usa para trabalhos mais pesados. Geralmente componentes valvulados ou componentes realmente daquelas placas de força, de TV. É usado esse soldador aqui que é o indicado para componentes grandes. Tá? Hoje em dia, na nossa realidade, a gente usa esses três tipos de soldadores aqui, em grande maioria, né? A gente usa, para esse filamento de 0,5 milímetros aqui, existem dois modelos de canetas de soldadores, né? O soldador normal, de base, que vocês conhecem, né? Que vocês conseguem trocar pontinha aqui, e a caneta soldadora. A caneta soldadora é indicada em filamentos de 0,3 milímetros para conserto de celulares, né? Por ela ter um bit, né, diferenciado. A temperatura dela passa diretamente pelo composto todo, não é só uma ponta que fica encostada no soldador. Já nesse aqui, ó, vocês podem ver que é só uma pontinha de metal que fica encaixada aqui, ou seja, aqui na ponta dela pode ser que não encoste aqui. Então, se não encostar perfeitamente, se houver uma fuga, né, ela não vai passar a temperatura exata que está aparecendo no seu painel digital.
Isso é importante que vocês saibam, porque muita gente ainda não tem noção que a temperatura do painel é diferente da temperatura da ponta. Vocês precisam medir. Então, se vocês querem fazer uma solda perfeita, além de todo o tipo de trabalho que vocês fizeram, a experiência que vocês têm, é importante vocês mensurarem o equipamento para vocês terem uma boa aferição, vocês terem um bom trabalho, né? Essa aqui, a temperatura que aparece no painel, é a temperatura da ponta do bit, não tem erro, né? Então, esse aqui é um soldador menor para trabalhos com notebooks, não serve para você trabalhar, não fica legal para você trabalhar com equipamentos muito pesados, porque a temperatura de vazão desse equipamento é diferente, né? Você vai demorar muito mais tempo para soldar um componente usando um soldador desse. Já usando um soldador desse com filamento 0.5 é indicado, né? Se você for usar um 0.3, você pode usar essa caneta de solda, que é para celular, lógico, não sendo de chumbo, mantendo essa qualidade aqui, né? Estanho e bismuto, que é o mais indicado, a solda fica perfeita, a solda fica muito bonita, precisa muito pouco flux, né? Enquanto que esse aqui a gente tem chumbo, então é complicado trabalhar com esse filamento aqui, né? Então, se você está usando filamento de 3 milímetros, você pode usar esse soldador aqui, que é destinado para trabalhos de microeletrônica. Se você trabalha com reparo de iPhone, de celulares, usa o filamento 3 com esse aqui, ou também dá para usar um USB, né? Você com uma soldadora USB você consegue se defender mais com um filamento de 3 milímetros, né? Não adianta você também querer usar um filamento de 5, que você vai passar um perrengue. Ele vai trabalhar com de 5? Vai, mas você vai ter mais dificuldade na hora de soldar e dessoldar com esse equipamento aqui. Ele é feito para pequenos trabalhos, para trabalhos rápidos. Uso desse soldador: se você tem drone, faz aeromodelismo, se você mexe com pequenos equipamentos, né, esse soldador aqui é ideal para você carregar na mochila. Até mesmo como um EDC, você consegue, em uma urgência, consegue usar ele, mas ele não é para trabalho. Para trabalhos delicados, caneta de solda da Quick eu recomendo, tem outros modelos, mas recomendo a Quick. E o filamento de 3 milímetros, sem ser o que tem chumbo, optem pelo estanho com bismuto, né? E esse aqui é o geralmente usado para notebooks, né? Para placas de tamanho médio, né? Placa-mãe e outros equipamentos. 0.5 milímetros com estanho e bismuto. Essa medida 60-40, né? Ela 40-60, 70-30. Hoje a gente tem outras medidas, como vocês podem ter percebido aqui. Essa aqui está 42/56. Outra coisa que eu não falei no vídeo. O estanho de solda, aquele mais comum de ser usado, aquele mais parrudo, aquele mais forte, que você usa com aquele soldador de tomada, ele foi criado na década de 1900, e tem gente que fala que foi 57 a 1960, nesse período aí que saiu o primeiro rádio valvulado. Então, nesse período de 1950, não se tinha ainda muito esclarecimento sobre as tecnologias, e tampouco as placas eletrônicas eram diferentes. Elas não eram placas SMD, né? Elas eram placas de outro tipo de material, né? Que você soldava o componente em cima delas, e elas tinham um espaço entre os componentes entre si, né? Já com a tecnologia SMD, tudo ficou diferente. A placa-mãe ela usa umas camadas como se fosse um wafer. Então, a gente tem que se preocupar com diversas coisas hoje com essa tecnologia SMD, que no passado, os técnicos do passado, né, não se preocupavam, né, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Um dos conhecimentos que nós temos é a parte química, que a gente usa de flux, entre outros compostos que a gente vai trabalhar ali no SMD. Se esse composto químico vazar para a segunda, para a terceira camada, ou seja, da placa, a gente vai ter problema ali, possivelmente pode ter uma oxidação, vai ter uma entrada maior ali de líquidos, né? E isso vai aumentar o processo ali na saída, no próximo trabalho que você for fazer, vai ter muita umidade naquela placa, né? Porque ela tem camadas, e aquilo ali vai guardar a umidade, vai ter espaço de temperatura diferente da primeira camada, né? Então,
tudo isso a gente teve agora, né? A gente teve esses conhecimentos através de estudos agora. No passado não se tinha todo esse conhecimento. E os poucos técnicos que tinham esse conhecimento estavam em grandes indústrias e não tinham-se muito esse conhecimento nos técnicos particulares. Então, você teve o teu bisavô, o teu avô, o teu pai, que trabalhava de repente com eletrônica, já teve esse contato com fio de solda mais grosso, legal, bacana. Só que eu quero que você saiba também, no vídeo, que esse fio de solda mais grosso, ele era usado não só na eletrônica, ele era usado, esse fio de solda de 0,8 milímetros, de 1 milímetro, ele era usado no processo de encanamento, né? O bombeiro hidráulico usava esse fio de solda, usava esse soldador, né? E usava uma pasta de solda corrosiva, porque ela era ótima pelo ponto de fusão dela, que era muito alto. Isso era muito bom, porque o cara conseguia ali unir o cobre, soldar direitinho e ficava bacana para que trabalhar com a parte hidráulica. Os técnicos usavam era uma ferramenta comum para o técnico de eletrônica, esse tipo de filamento de solda na época, que era usado para rádio valvulado, para televisão, era aquele tipo de filamento que existia. Porque, eu torno a dizer, naquela época não existiam os componentes SMD e não existia a miniaturização dos componentes. Com a miniaturização dos componentes se fez necessário novos filamentos, novos equipamentos de solda, para você poder fazer esse trabalho, inclusive as dessoldadoras, porque como você trabalha com multicamada, você precisa aplicar calor de baixo para cima para facilitar o trabalho, né? Então, todo um processo, todas as ferramentas novas foram criadas através do SMD, que é uma tecnologia relativamente nova, né? Se tratando do que a gente tinha no passado, do que o teu avô, do que o teu bisavô conhecia, do que o teu pai conhecia, né? Então, possivelmente o seu pai e o seu avô fizeram muitos trabalhos com esse tipo de ferramenta mais grosso, de tomada. Então, o tipo de solda que você está usando, com o tipo de equipamento que você está usando, cada equipamento é usado para um tipo de trabalho, né? Então, se você tem um equipamento desse de tomada, vai tentar consertar o notebook, como eu expliquei no vídeo, vai ser muito difícil, a possibilidade de você danificar a placa é muito grande, por causa da temperatura que é altíssima, né? Use então um soldador de bancada é melhor, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre Flux. Espero que vocês assistam e que curtam. Tô fazendo aqui. E é isso, galera. Peace and Fix. Bye.